Revolução Jesus chegando até a sua casa e olha, o tema do programa de hoje tudo a ver com esse período que a gente está se aproximando aí, o Carnaval, tempo onde as pessoas literalmente perdem a cabeça, enchem a cara e depois as consequências são imensas. O tema de hoje a gente vai falar sobre o alcoolismo como uma doença já identificada aí pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. O alcoolismo é este uso e dependência do álcool de forma descontrolada, progressiva e perturbadora. E com certeza traz males para o organismo daquele que consome e também imensas dificuldades até do convívio social e convívio familiar. Para nos ajudar na reflexão desse assunto que com certeza bate na minha realidade, bate na sua, a gente traz a Karina, ela que é orientadora da Associação Casa Ágape. Karina Ribeiro, seja bem-vinda. Também teremos a participação da Marta Gianni, que é da comunidade de Betânia, essa comunidade terapêutica, fundada pelo nosso querido Padre Léo, que tanto bem tem feito no auxílio da recuperação de muitas pessoas que sofrem também do mal e do alcoolismo. Ele, que é farmacêutico, bioquímico, vai nos ajudar também a refletir de forma científica do álcool no nosso organismo. Pablo Melo, que é da comunidade Canção Nova, aqui também responsável do nosso instituto, do nosso posto médico Padre Pio. E ela, para nos ajudar não só na reflexão, porque também passou por uma experiência muito própria disso, mas nos auxiliar na boa música. Mais uma vez, bem-vinda, Eliana Ribeiro. Obrigada, Adriano. Boa noite, você que nos acompanha. Deus abençoe você. Vamos estar juntos esse pouquinho de tempo aqui no Revolução Jesus. Quero mandar um beijão para Helena, Daniel e para minha mãe, que estão em casa nos assistindo agora. Legal. Eu prometi, está cumprido. Eliana que veio com o Fábio, Papai e mamãe aí, olha, Helena, Daniel e a mamãe, que eu esqueci o nome? Edinete. Edinete. Então, vamos de música enquanto os nossos convidados entram. Maranata, vem Senhor Jesus, esperamos, Senhor, a sua volta. Maranata, vem Senhor Jesus, preparamos-nos pro dia que há de vir. E olha, o assunto é esse, sobre o alcoolismo, e muitas pessoas falam assim, não, mas eu só bebo de vez em quando, bebo socialmente. A gente vai colocando essas frases e, de fato, muitas pessoas bebem socialmente, não são consideradas alcoólatras ou alcoolistas. Mas como saber que eu não sou mais apenas um consumidor de álcool, mas eu já enquadro, já estou dentro do quadro de ser um alcoólatra, e alcoolismo como uma doença, ou seja, eu estou doente. Como saber? Olha, Adriana, é algo que a gente tem que... Na verdade, o alcoólatra em si, dificilmente ele se percebe. Na verdade, ele se percebe quando já está tarde demais. Mas, para quem está de fora, é fácil perceber quando a sua rotina normal, você já não consegue exercer de maneira normal devido a esse álcool que já entrou na sua vida. Ou seja, às vezes momentos assim que não tem nada a ver e você introduz o álcool ali na sua vida, seja quando estou saindo do trabalho, eu tenho 10 minutos no meio do meu trabalho e vou lá, tomo alguma coisinha. Peraí, às vezes a pessoa não se percebe, mas quem está de fora, tem alguma coisa errada. Então, o alcoolismo, isso já é uma característica, e uma outra característica também é quando você percebe que essa saciedade começa a ter dificuldade de acontecer. Para mim experimentar aquele sabor que me equilibra, eu começo com um copo, quando vê, um copo não me adianta. Quando vê, eu estou com 2, estou com 3. Então, toda aquela minha satisfação que eu busco já não é mais por um copo. Então, é um negócio crescente, uma dependência que eu vou percebendo que, na verdade, já nunca vai me satisfazer. Então, aí é o desenvolvimento mesmo do alcoolismo, que a gente podemos dizer. Karina e Marta, vocês que trabalham diretamente com pessoas assim, como identificar esses sintomas dessas pessoas que chegam até vocês,
Então, normalmente, quem costuma mais identificar é a família. Foi como mesmo ele abordou, a pessoa tem uma negação. E a família começa a perceber, né, que essa pessoa tem comportamentos que ela não tinha antes. Então, todo mundo, todo familiar conhece o perfil da pessoa que está em casa e quando ela começa a se sabotar, na verdade. Então, o que acontece? Tudo de ruim traz para a vida dela por causa do álcool. E ela começa a não perceber isso. Como ele mesmo abordou, o álcool chega a um ponto que a pessoa começa com um fator recreativo. Sim. Então, aí ela começa a fazer o quê? Ela vai em certas situações sociais, mas ela tem um controle. Por quê? Porque tem certas festas que ela escolhe não consumir o álcool. Já quando ela começa no fator abusivo, né, ela começa a usar aquilo como um fator de recompensa. Por exemplo, se ela está triste, ela consome o álcool, né? Se ela está feliz, ela consome o álcool. E o que ele enxerga? Ele enxerga que o álcool é a solução para a vida dele. Aí, quando chega na parte que ele se torna um alcoolista, não tem solução nenhuma para a vida dele. Entendi. Marta, como que você percebe, né, as pessoas que chegam lá, por que tem tanta dificuldade de se assumir, né, alcoolista, ou seja, doente? Porque quando eu estou com uma enfermidade, por exemplo, como um câncer e tudo mais, os sintomas eles são visíveis, né, a alteração que eu consigo perceber e eu me coloco nesse quadro, estou doente. Mas o alcoolista não, ele não se entende assim. Na sua visão, no seu trabalho, né, por que essa dificuldade? Primeiro porque ele costuma dizer, né, que não é dependente. Uma das coisas é dizer assim, não sou dependente, eu estou vindo aqui porque minha família trouxe, eu não estou viciado, né? E começa com essas historinhas assim, né? E o que é mais triste, que quando eles vêm, muitas vezes já estão, né, lá embaixo. Às vezes é muito difícil quando chega. E esses dias eu percebia, esses dias eu partilhava isso, porque é uma desgraça. O álcool é uma desgraça na vida do ser humano. É uma destruição muito poderosa, vamos dizer assim, né? Que destrói, que mata. E a pessoa perde tudo. Eu dizia esses dias, o álcool é um verdadeiro veneno, né? E que começa nas festinhas. E o Padre Léo gostava de dizer assim, que o que mais deixava ele triste, que muitas vezes começava na festa das quermesses das paróquias, né? E ele falava disso assim com propriedade, né? E falava dessa tristeza que muitas vezes, porque começa às vezes na juventude, né? Na descoberta ali dos 15 anos, experimenta um pouquinho e vai. E aí depois torna essa dependência total, que chega muitas vezes a não ter tempo nem de se restaurar, né? Como nós costumamos dizer em casa, não, né? Porque é um verdadeiro... Porque a pessoa que consome o álcool, ela vai ficando inchada, né? Vai inchando. E é mais triste ainda quando morre sobre esse efeito. É muito triste. E eu dizia assim, olha, esses dias eu falava disso. E eu falei assim, meu Deus, parece que Deus escutou, porque eu falava assim, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente combater. Porque o álcool que a gente encontra em qualquer lugar. A droga, você sabe os lugares, alguns lugares onde tem. O álcool não, você vai em qualquer boteco, está ali, né? Você compra. Então, essa é uma droga que mata. Né? E a gente percebe, Pablo, que algumas famílias têm um certo padrão de repetição, né, que a gente chama, né? O pai, né, é um alcoolista, o filho tende a isso, né? A gente percebe uma repetição de padrão, né? Aí você vai vendo a história, o bisavô parece que vai se repetindo, né? Mas há um fator hereditário também, a gente poderia dizer que é uma predisposição até genética, né, para o consumo do álcool? Hoje, assim, eu não tenho um conhecimento genético a ponto de dizer que existe, enfim, existem estudos e que podem correlacionar isso, né? Mas também é um fator do comportamental, né? Daquilo que uma família já vive, que o pai vive, e muitas vezes é uma reação que o próprio filho já vê o que o pai age dessa maneira. Muitas vezes ele busca
álcool até mesmo para afrontar a família dele. Existem várias outras realidades, ou como uma válvula de escape. Então, hoje podemos dizer que existe um comportamento que promove isso, né? Promove essa realidade. Que também, se você pesquisar, enfim, mais profundamente, você vê o quanto o álcool age nas nossas emoções. Tem até aquele ditado, né? Vou beber para esquecer meus problemas, né? Tem problemas ainda, né? Na minha terra se falava muito isso, dessa maneira, até falando errado. Mas, enfim, mostra-se que hoje podemos dizer que é mais vinculado ao comportamento que a pessoa já vive dentro da sua casa, consequência daquilo que ela vive, mas também aquilo que também ela se encontra na sociedade. Agora, realmente, é fato você ver, às vezes, o pai, o tio e tal. Então, podemos dizer também que existe né, pode existir também um relacionamento, um gatilho. Porque aí você vê que tem pessoas que têm uma predisposição maior. Tem pessoas que você tem um consumo maior de álcool e muitas vezes se mantém mais sóbrio. Mas tem aquela pessoa que com 2 copos de álcool já deu. Então, você vê que o organismo, a fisiologia de pessoas são diferentes. Às vezes, a genética daquela família também é mais suscetível ao alcoolismo. Segurei porque a gente quer entender, né, de como que, de fato, o álcool ele age no organismo ali, né? O Pablo vai explicar um pouco para a gente, mas a Eliana Ribeiro, ela também teve ali na sua juventude, adolescência, um envolvimento, né? Você foi a primeira, na sua família também tinha esse padrão. Como que era? A sua experiência com o álcool, Eliana? Não, foi com 14 anos. A gente participava de um grupo de adolescentes da igreja. Depois daquele grupo ali, aos sábados, a gente se reunia. E ali eu comecei a experimentar um pouquinho de cerveja. Aí tinha as festinhas, tinha saídas à noite. E aí eu ia aumentando a dose, né? Porque já estava acostumada, um copinho já não fazia mais efeito, e ia aumentando. Isso durou até os 16 anos, né? Quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, graças a Deus, porque foram 2 anos muito intensos, né? Ouvindo vocês falarem assim da parte física, né? Fisiológica, mas também comportamental, eu penso que Deus foi muito rápido, né? Nesse resgate, porque foi muito intenso o que eu vivi. Porque começou com álcool, depois foi maconha, depois foi remédio, e só foi aumentando. O álcool foi a porta de entrada? Foi a porta de entrada, Eu era muito tímida, queria ficar com os rapazes, então o álcool também me ajudava, a bebida, né? Cerveja, depois não gostava tanto de cerveja, mas era cachaça, era coisas mais pesadas e bebidas mais fortes, né? E de beber até cair. Quantas vezes meu pai ia nos bares à noite, porque eu saía de casa, falava que ia para um lugar, sumia, né? Porque eu bebia tanto que aí eu sumia, não dava notícia. E aí alguém ligava para minha casa, ou minha mãe desesperada a noite inteira me procurando, me caçando, até que alguém ligava para minha casa para dizer: olha, vem buscar sua filha que está aqui no bar tal, né? E meu pai trabalhava numa distribuidora de bebida. Nossa. Mas ele não tinha... Não era. E ele conhecia todos aqueles donos de bares, né? Então era muito humilhante para ele, a filha dele de 15 anos, 14, 15 anos, passar por aquele constrangimento. E foi assim, durou pelo menos uns 2 anos. O meu ápice foi tomar álcool de limpeza, né? Eu tomei quase meio litro de álcool misturado com vinho, aí eu pirei, né? Quando você bebia, o que vinha assim, o que te mobilizava? Era essa questão de perder a timidez? É para ele te deixar mais sociável? O que hoje, né, parando para pensar, o motivador de consumir, de beber? Acho que era um vazio muito grande, né? Nessa fase de adolescência que é de transição hormonal, né, que a gente fica perdido, a gente não tem... E se a gente não tem uma boa referência... Veja, eu não culpo os meus pais, né, pela ausência deles. Nossa, minha mãe... Porque hoje eu reconheço e vejo, assim, olhando para a história, né, a ausência do pai, da mãe, que trabalhavam muito. Mas por quê? Porque eles queriam dar o melhor. Era a forma que eles tinham de me amar. Eu também hoje entendo isso, compreendo isso. Não posso culpá-los. Quem fez a escolha errada fui eu. Sim. Porque tem muitos jovens, muitos adolescentes que vivem a mesma realidade, muitas crianças, que não precisam beber para saciar esse vazio. Então, eu penso que tudo misturado, né? Então, uma rejeição amorosa, né? Porque eu queria ficar com o rapaz, ele não queria ficar comigo. E aí só foi aumentando, porque eu não conseguia resolver os meus problemas.
os problemas, e achava que o álcool, que a bebida, e como o Padre Jonas diz, né, Monsenhor, que é sempre uma dobradinha, né? É o álcool, o droga, depois vem o sexo, e fica naquele ciclo vicioso, né? Mas, no fundo, tem um motivo, tem uma motivação, seja ela física ou comportamental, que eu acho que é a mais forte, né? Porque a gente não encontra o sentido da vida, não encontra aquilo que vai saciar o vazio que está dentro de nós, que todos nós trazemos. E aí buscamos nessas coisas fora de Deus para tentar preencher aquilo que só Deus pode preencher. E aí eu concretizo meu rompimento com minha experiência pessoal com Jesus. A gente vai falar um pouco mais também, né, de como que, de fato, Jesus entrou na vida da Eliana para poder resgatar deste lugar. Mas enquanto ela ia falando, né, eu ficava pensando, ela falou do álcool de cozinha. Semana passada eu vi uma matéria porque nos Estados Unidos a questão da lei, né, de consumo de bebidas alcoólicas, ela é mais rígida que no Brasil. E lá funciona mesmo, né, assim, para um menor, né, comprar, adquirir, é quase impossível. E se o dono, né, do estabelecimento vender, ele é preso e tudo mais. Só que os adolescentes dos Estados Unidos estão consumindo álcool em gel. Nossa! Você era do álcool né, de cozinha. Líquido. Ali é líquido. E lá o álcool em gel você compra no supermercado. Então os adolescentes estão indo no supermercado adquirindo álcool em gel para poder satisfazer ou ficar mais Tem o livre. perfume também, né? E aí vai. Né? É o grau assim de dependência química tão grande, né? Que a pessoa faz loucuras. E aí eu queria que você falasse, Pablo, fisiologicamente, né? Como que o álcool age? E até assim, a cerveja ela tem menos teor alcoólico que uma vodka, do que a cachaça. E esses efeitos aí, fala um pouco, por favor. Então, o álcool, ele funciona assim. Logo quando você ingere, nos primeiros copos, vem aquela emoção, vem aquela euforia. Quando eu era adolescente, a gente brincava que era cerveja coragem, porque me dava coragem, eu era mais tímido para chegar na menina, agora eu tomo uma cerveja, me encho de coragem e vou. Por quê? Ocorre o aumento do nível de um neurotransmissor chamado serotonina. Então, ele aumenta, e isso gera euforia, gera prazer, então fico desinibido, enfim. Então, essa é a primeira sensação. Por isso que muitas vezes você, hoje eu não estou bem, tal, vou tomar uma, né, para relaxar. Tive aquela prova, nossa, me dei mal, não, tenho que esparecer a cabeça, relaxar, vou tomar uma. Então, só que aí é uma grande enganação, porque ele vai continuando a beber e um outro neurotransmissor é inibido, que é o glutamato. Então, dificulta um pouco mais essa sinapse dos neurônios, e o que acontece? A pessoa fica mais lenta, os seus reflexos se perdem, não é mais a mesma coisa como você está são. Então, você começa a ter essa inibição, aí você entra num outro processo já do uso do álcool, né? Então, o álcool funciona assim, como uma montanha-russa. Você sobe e depois você desce. E aí você entra naquela fase de depressão, né? Que às vezes o cara já está bêbado, ele começa a lembrar daquela história dele lá do passado, e olha, você é meu amigo e tal, e começa a querer até filosofar, tá? Porque ele já está naquela fase deprimida, né? E isso é muito grave, porque às vezes a pessoa que já tem uma tendência à depressão, uma pessoa que já tem um transtorno psicológico, aí juntando as duas coisas, e acaba se agravando ainda mais, né? Então, o álcool basicamente funciona dessa maneira. Pode ir um pouquinho mais além, ao ponto de chegar a um coma alcoólico? Pode. O que seria o coma alcoólico? Porque a Eliana, no testemunho dela, disse que chegou, né, num coma alcoólico, né? Por várias vezes eu tive que ir para o hospital tomar glicose. Muitas seria vezes. Isso, né? Vou explicar para você por que você teve que tomar glicose. E um monte de gente que está acompanhando agora. O que acontece? O nosso fígado ele metaboliza esse álcool e transforma o álcool em glicose. Só que com excesso desse álcool ingerido, o nosso fígado ele é sobrecarregado. Então, ele não consegue mais transformar a quantidade desse álcool que chega nele em glicose, e fica um déficit. Então, a pessoa começa a viver uma intoxicação no álcool pelo organismo e essa falta de glicose. E o primeiro a sentir falta da glicose é o cérebro. Né? Então, aí é o início que a pessoa começa a entrar no coma alcoólico. Pode chegar a óbito? Pode.
É muito perigoso e você tem que levar no hospital, você tem que fazer o uso de glicose para justamente voltar ao normal aquele nível de glicose. Isso seria o uso do álcool de maneira aguda, né? É um acontecimento ali, não vi a palavra agora em mente, mas o álcool está agindo de maneira aguda no seu organismo e o seu organismo está ali reagindo no que pode. Mas de maneira crônica, você tem também uma série de doenças, que é a cirrose, que tem a pancreatite, gastrite e assim vai. Sim, eu tive gastrite, tive hemorroida interna, eu evacuava sangue. Eu tinha 14 anos. Né? Tudo por causa do álcool. Por causa do álcool, porque eu bebia todo dia. Eu bebia Quem escondido. escuta o seu testemunho assim pensa que era só final de semana. Não, eu pegava, porque na minha casa tinha aqueles barzinhos de Pai, sala, né? Mas porque ele ganhava e deixava ali. E aí eu ia lá de noite, brigava com minha mãe, era o refúgio. Ia para o quarto, bebia. Ia para a rua, a hora que eu tinha uma escapadinha ali, eu bebia. Na frente da minha escola tinha um barzinho, eu não podia sentir o cheiro da batatinha frita, que já chamava cerveja, que já ia embora. E ficava ali. Então, era tenso, né? Então, por isso, tive gastrite aguda e tive hemorroida interna. As paredes do intestino foram fazendo feridas e eu evacuava sangue, de tanto que eu bebia. Com 14 anos. 14 anos. 15 até os 16. Um programa como esse, a gente, né, muito mais do que apenas falar, atacar a bebida, a gente está mostrando, né, as consequências aqui. A gente está chegando ao ponto de falar, né, do álcool como doença, porque é assim que a OMS coloca, mas que você também possa refletir. A gente falou muito dos efeitos no organismo, mas por detrás é uma questão muito comportamental. Beber para quê? O que está por detrás de um copo? É uma vontade de me esconder? É uma vontade de deixar preocupações de lado, é uma tentativa, né, de ir para outro mundo, porque esse aqui está péssimo. O que está por detrás deste copo que você, né, ingere? É isso que a gente quer que você reflita. Porque é muito simples você, uma pregação, demonizar, categorizar como pecado e tudo mais. Mas e a reflexão mais profunda? O que me motiva? O que está por detrás? É algo tão fora que vai mobilizar a minha vida, aquilo que está dentro, né? São esses questionamentos que a gente quer que você também faça. A gente vai curtir agora, né, a visita que a Kátia fez na Casa Ágape, né, que a Karina ela faz parte, mostrando um pouco também desse trabalho que é feito por essa casa, né, mas também inúmeras que trabalham na recuperação de pessoas que sofrem esse drama, né, do alcoolismo. Vamos curtir. Casa Ágape desde 2000, ajudando pessoas a reencontrarem o caminho da sobriedade. Nesses 16 anos, já passaram por aqui cerca de 1000 pessoas. E ao ano, eles recebem 45 pessoas que buscam se reencontrar neste caminho da sobriedade. Como que o álcool apareceu na sua vida? Bom, primeiramente, quando eu era jovem, eu fui para o carnaval. E no carnaval eu conheci uma menina lá que bebemos e acabamos tendo uma relação, né? Só que foi somente aquela noite e eu nunca mais vi aquela menina. Com o decorrer do tempo eu conheci minha ex-mulher, né? E a gente se casou. A gente construímos uma família e após 18 anos de casado me apareceu uma filha de 23 anos. Devido a discussões que a gente tinha em casa, eu comecei a beber. Só que quando as discussões foram aprofundando, e eu, cada vez que a gente discutia mais, eu bebia mais também, né? E no caso, até que chegou o ponto da gente ter que separar. E eu não tinha para onde ir. E acabou que eu saí da delegacia e tinha um pessoal bebendo no estacionamento, os moradores de rua, né? E eu comecei a conversar com eles, me envolver com eles e tal, e eles me ofereceram a bebida, eu peguei e tomei um copo de cachaça com eles. E ali eu fui ficando, conversando e tal, e foi um dia inteiro, foi um dia, uma noite, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando veio eu já estava ali 1 ano e meio. Na rua? Na rua. Como mendigo? Como mendigo. Cabeludo, barbudo, sem banho, imagina que situação. Até que o rapaz
me aparece lá com uma garrafa de etanol, algo de posto de gasolina, e colocou o nome naquilo de Maria Louca. E a gente começou a beber aquilo. E fomos bebendo, quanto mais a gente bebia, mais vontade de dar de beber. E um dia eu me olhei para mim mesmo e pensei, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Falei, vamos matar. Aí o cara falou, uma das pessoas que estavam lá, como que você vai fazer isso? Você vai pular na frente do carro, vai pular da ponte? Não sei, eu vou pular na frente do trem. Aí eles pegaram e falaram assim, eu duvido, eu vou lá que eu quero ver. 4 horas da manhã, de longe ele bateu o farol em mim, e o trem foi parando e parou a menos de 1,5 metro de mim. E o pessoal que estava esperando eu ser massacrado ficou, não aconteceu. Aí no outro dia eu procurei o Padre Eudo e chorei com ele mesmo, pensei comigo, o que eu estou fazendo na minha vida, eu já tive tanta perda. E ele falou comigo, você quer realmente uma mudança de vida? Eu quero. Aí ele me deu a oportunidade de vir para cá. Qual é a marca hoje que você pode dizer que foi a mais profunda que o álcool causou na sua vida? É difícil de falar, mas eu perdi tudo. Eu sinto falta de tudo. Filhos, casamento. Eu tinha bens, eu fui empresário, tinha um bom emprego. Eu perdi tudo. Agora que eu estou recomeçando, né, a ter, a obter algumas coisas novamente. Mas a pior das coisas que a gente perde é o caráter, é a vergonha, é a moral. A gente perde tudo isso. E assim como a história do Renato, essa casa, a Casa Ágape, já acolheu nesses 16 anos de história cerca de 1000 pessoas. Então, 1000 pessoas já puderam ter essa graça de recomeçar, de reconstruir os seus sonhos, né? Os seus projetos. Exatamente. Agradeço muito a Casa Ágape, as palestras que vêm aqui, grupos de NA que vêm aqui, grupos de autoajuda que vêm aqui, né? E são muitas histórias. Às vezes a gente pensa que a nossa história é a pior delas, mas você pode ter certeza que tem histórias piores. E acompanhou aí nesse trabalho da Casa Ágape, e interessante que o Renato, ele teve seu ápice ali de bebedeiras num carnaval. E neste carnaval ele se envolveu com uma mulher, engravidou, beleza, ficou ali. Porém, depois de casado, 18 anos depois aparece o filho. E aí a mulher, atual que ele estava não aceitou e foi embora, e aí ele, de fato, entrou numa vida de alcoolismo, e as consequências são essas, né? A gente percebeu aí o resgate dessa história, mas são os efeitos, né? Como a Eliana foi colocando os efeitos lá na adolescência, que enquanto a gente também estava assistindo o vídeo, eu falei, eu sou filho de pais alcoólatras, ou seja, o álcool ele não faz mal só para quem consome, mas ali ao redor, né? Até hoje, né? Quando eu olho para a minha história, para a minha infância, fui marcado, não tem como deletar, né? Não tem como deletar. E aí eu queria perguntar para vocês duas que têm esse trabalho de casas terapêuticas, como que as pessoas chegam até vocês? A gente viu o testemunho aí do Renato, né? Mas quantos que chegam com as histórias mais sofridas, destruídas ainda, né? Eu queria que vocês falassem um pouco. Então, quando chega, geralmente alguém apresentou à comunidade, no princípio ele não queria, depois ele chega, vem com a história totalmente arrebentada, né? Os laços, muitas vezes todo quebrado, já ninguém acredita mais, né? Muitas vezes a família demora a vir visitar, porque essa reconstrução está saturado, né? Mas em Betânia a gente percebe, né? Um mês que a pessoa chega, você já nota muita diferença, né? De quando a pessoa chegou destruída, né? Fedida, e ali começa, né? Todo o processo. Começa muitas vezes por fora,
e vai vindo de dentro também. E o melhor de tudo é quando acontece o milagre da cura da família, né? Que aí toda a família começa a vir, começa, né, participar. E a gente tem visto muito isso. Quando a família participa junto, que está ali junto, que vem, que se preocupa, esse processo, né, é bem mais rápido, né? Nós costumamos dizer, família tem que participar junto. Hoje nós falamos assim, não fazemos o pré-acolhimento de uma pessoa sem alguém responsável. Tem que ter alguém da família junto para ter essa corresponsabilidade ali também, de ajudar. Também, quando for para voltar para casa, ter toda essa reconstrução, né? Então, eu vejo assim, que é um processo bom quando a família também ajuda, né? Porque, assim, a gente sabe que o álcool faz todo esse estrago, mas a gente também tem que dar o voto de confiança, né? De ser ali, acreditar na restauração, de que a pessoa, né, fez essa experiência com Deus, né? Karina, como que você percebe, é mesmo que a Marta disse? Então, é bem parecido com ela também, né? Nós temos, assim, um encontro mais com as famílias, porque elas participam de grupos de autoajuda e elas começam a se encontrar ali. As famílias têm uma grande dificuldade de falar sobre esse problema, né? Porque há um preconceito dentro da própria casa. Então, quando ela consegue ir em algum grupo de autoajuda, ela se abre. E aí ela acaba contando que ela tem essa dificuldade dentro de casa também. A Casa Ágape, ela também, além de ter a parte do tratamento, nós fazemos também umas coisas externas, com prevenções. Então, nós já montamos fóruns, né, seminários, e sempre nesses momentos, né, nesses eventos, aparece a pessoa, alguém que está necessitando também. Então, a gente já sensibiliza, né, para que as pessoas parem com esse preconceito de falar sobre a dependência química, né, sobre o alcoolismo, porque ficou uma cultura de que é uma coisa ruim. Envolvendo, às vezes, com a droga, ficou olhando para um lado marginalizado, né, e o alcoolista ficou excluído. Então, isso é um bloqueio na família. Mas, quando a gente faz esses eventos, eles começam a perceber que existe muito mais pessoas com essa dificuldade e mostramos também, quando levamos o nosso acolhido, que existe solução, sim, né? Porque eles sempre têm um olhar de que nunca vai conseguir. E a gente mostra que se a família, juntamente com o tratamento e principalmente com a vontade dele, porque sem a vontade dele nada funciona, ele pode ter uma vida normalmente, porque a pessoa não nasceu com aquela doença, né? Ela pode ter uma predisposição, mas ela pode continuar com aquilo adormecido. Muitos falam que a recuperação de um alcoolista ela se torna mais difícil do que a recuperação de um dependente químico, né? Vocês percebem isso também na prática de vocês? Sim, isso é fato, né? Por quê, Marta? Porque primeiro que diz assim, a cachaça não é droga, né? Cachaça não faz nada, não tem problema, eu estou bebendo socialmente, não tem problema nenhum, né? E eu pensava essa semana e falava isso, que com a mulher é mais difícil, na mulher. Né? Eu cheguei a pensar assim, falei, nossa, quando você vê a mulher é muito fraca e acaba com a vida da mulher. Essa semana eu tive a graça de falar com uma filha que tem esse problema, está ali em casa com esse problema, e eu falei para ela, olha, minha filha, veja só, para o homem beber e cair na rua, ele bebe, cai, daqui a pouco ele levanta e vai embora, ninguém fala nada. Mas a mulher acaba com a sua dignidade. Né? Eu falei, olha só como que você está. Olha para você. Eu falei, vai lá no espelho, dá uma olhada para o seu rosto. Olha para a sua barriga. Olha como que você está. E ela disse, olha, mas eu não vou ficar aqui, eu vou embora, porque eu eu estou aqui por causa da minha família. Eu falei, não é verdade. Meus filhos estão lá precisando de mim. Eu falei, teus filhos não precisam de você. Ninguém da tua família precisa de você lá. Você precisa se encontrar aqui para você ficar bem. Para chegar lá, teus filhos vão ficar tristes,
tua filha vai se chocar quando ver você de volta. E eu falei, lá eles estão tudo muito bem, e você vai, né? Aí depois você fica que dar uma dura nela, assim, sabe? Para acordar, porque né, queria ir embora, e a situação complicadíssima na casa, o esposo, os filhos. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, dá vontade de a gente entrar dentro, se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa, dentro do coração, e dizer assim, olha, Jesus, entra aí e cuida, né? Cura tudo isso, né? Porque é muito triste, né? E eu dizia assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer, né? Para sarar isso, para sanar isso da nossa sociedade. E eu pensava exatamente isso do carnaval, né? Falei, meu Deus, quantos que não vão morrer, né? Nós vamos ter o Vem Louvar. Aqueles que estão em casa, vem para o Vem Louvar. Se você está bebendo, sai daí, vem para cá. Vem ter essa experiência, vem participar, vem se encontrar com Deus, né? Muda toda a história, muda toda a vida, muda toda a família, né? Vendo essa situação específica da mulher, né? Por isso que às vezes a gente enxerga que o alcoolismo é muito maior nos homens. É que existem muitas mulheres que fazem uso dentro de casa e ela tem uma dificuldade por causa da sociedade. Então, o tratamento, né, até chegar a ela, é muito difícil. Então, se fosse feito um levantamento de verdade sobre isso, a gente poderia observar que, hoje em dia, está quase praticamente igual. É muito triste isso, porque a mulher ela traz sequelas tanto para o feto, né? Ele pode mesmo ver que atinge diretamente o feto, aonde pode levar a abortos prematuros, ou a criança vir com deficiências por causa disso. Então, assim, é um alerta, tem poucos lugares para tratamento de mulheres, porque é muito difícil mesmo, porque quando o homem ele faz uso do álcool, a família toda fica do lado dele. Sempre, às vezes, tem uma esposa, né, que ela está ali dentro. E quando é a mulher, dificilmente o homem fica. Porque é difícil, né? E eu posso até testemunhar, né, pelo meu pai e minha mãe, os dois serem alcoólatras, né, não minimizando, mas os efeitos, né, negativos na nossa família vieram muito mais por causa, né, do alcoolismo da minha mãe, né? Porque, querendo ou não, a mulher que dá essa vida pro lar. Se a vida está se mitigando ali, também a família vai se mitigando, né? Então, assim, é um alerta, né? Faz mal para ambos, mas, ao mesmo tempo, isso, que a gente possa resgatar também as nossas famílias. A gente vai para um breve intervalo, mas ao som de Eliana Ribeiro, daqui a pouco a gente volta mais com esse tema, que, olha, gente, a gente precisa conversar sobre isso dentro de casa também, né? Eu lembro que muitas vezes a gente chamava pai, mãe, não mudava, mas a gente tentava, né, conversar. Não paremos, né? Conversemos sobre isso. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu, sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa,
deixa, seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me